Oi, eu sou a Emily e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você a respeito de o que a gente tem que fazer quando no nosso dataset contém dados categóricos. Se você não sabe quais são os tipos de dados que a gente tem para trabalhar, eu vou deixar aqui em cima um link para um vídeo que eu gravei já explicando a respeito desses tipos de dados. Mas basicamente os dados categóricos, eles são strings, eles são textos ali no nosso conjunto de dados. E se você percebeu, durante todo esse nosso estudo sobre o aprendizado de máquina, todos os datasets que a gente trabalhou foram do tipo numérico, porque a maioria dos aprendizados de máquina ali, para você treinar eles, você precisa que os seus dados estejam na forma numérica. Então, quando você não tem esses dados na forma numérica, você pode partir para duas frentes. Primeiro, você analisa o seu conjunto de dados ali. Aquela informação que está do tipo de string, que está no tipo categórico, ela faz sentido no seu conjunto de dados? O seu algoritmo ele vai aprender mais se essa informação estiver ali ou você pode apenas ignorar ela? Existem alguns datasets que acontece isso, você pode apenas ignorar aquela informação ali que não vai fazer muito sentido para o estudo do seu aprendizado de máquina. E a segunda alternativa é você transformar esse conjunto, essa coluna ali que você tem no seu dataset que seja, você transformar ela em tipo numérico. Então você vai ver, ela tem ali 5 informações diferentes, naquela coluna ali eu tenho 5 informações. Então a primeira informação ela vai corresponder ao 0, a segunda a 1 e assim por diante. Mas antes da gente entrar nessa questão do código em Python que faz essa transformação pra gente, dos dados categóricos para os dados numéricos, eu quero te mostrar qual que é o conjunto de dados aqui que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Eu escolhi esse dataset aqui, é do site UCI, se você ainda não conhece, é um site bem interessante, tem vários datasets ali para você escolher sobre vários temas diferentes, e eu escolhi esse dataset aqui porque ele tem aqui, olha, dados do tipo categórico e do tipo inteiro. Nessa parte de baixo aqui, ele vai falar algumas informações a respeito desse dataset. Então ele fala de quando até quando, né, que ele foi catalogado as informações e tudo mais, quais são os nomes das variáveis que ele vai trabalhar, tem tudo aqui explicando direitinho, tá? Você pode importar no Python através desse código aqui, mas eu quero trazer um pouquinho diferente, porque a gente sempre está importando, né, da biblioteca Scikit-Learn, os datasets. Eu quero te mostrar como que você faz a leitura do seu dataset se ele estiver no seu computador mesmo, tá? Mas só por isso que eu não vou utilizar esse código aqui. Então, é esse o repositório aqui que a gente vai trabalhar, esse o dataset que a gente vai trabalhar. Eu posso vir aqui, olha, eu tenho que fazer o download dele, tá? Então eu fiz o download e aí ele veio com várias pastas, igual ele explica aqui, tá? Ele tem 4 conjuntos de dados, ele vai falar, ele tem 4 datasets, e o que eu escolhi pra gente trabalhar é esse aqui, olha, bankfull.csv, mas isso é indiferente, tá? Isso vai dar certo com qualquer um dos 4 aqui. Eu só tô explicando porque se você for replicar isso daqui, tem que ser esse conjunto aqui, né? Esse dataset aqui para ele conseguir carregar certinho e você conseguir replicar realmente o que eu tô fazendo aí aqui no seu computador. Mas então beleza, eu fiz o download dele e eu só vim aqui, olha, fazer um upload na seção. Então eu escolhi qual que é o dataset que eu vou trabalhar e coloca como abrir, e aí ele vai fazer o carregamento aqui, eu já deixei carregado para poupar tempo, certo? Mas então vamos lá. Para a gente fazer a leitura, para a gente fazer esse carregamento do nosso banco de dados para conseguir trabalhar aqui, eu vou utilizar a biblioteca Pandas. Tá? Então eu coloco um pd.read_csv, porque é um arquivo CSV que eu estou fazendo a leitura, tá? E vou passar qual que é o meu arquivo aqui. Eu coloquei esse separador porque o conjunto ele está separado por ponto e vírgula. Se eu deixo aqui sem nada, olha, e peço para ele carregar, ele vai vir todo desconfigurado. Então, tá vendo que ele tá separado aqui por ponto e vírgula? Não é o separador, né? O valor do separador padrão aqui da biblioteca Pandas. Então, por isso que eu tenho que vir aqui e colocar um separador igual a ponto e vírgula para ele ficar, né, na forma certinha ali dele. Eu coloquei um display para ele mostrar aqui para mim qual que é a cabeça, digamos assim,
que ele mostra qual que é os 5 primeiros valores do meu conjunto. Se eu pedir para ele só mostrar o meu banco de dados completo, como ele é muito grande, eu não vou conseguir visualizar certinho tudo. Ele vai dar um erro ali e falar que ele não pode mostrar esse tanto de informação que tem no meu conjunto de dados. Então, por isso que eu pedi aqui para ele mostrar só a cabeça, qual que é, né, as 5 primeiras linhas ali do meu dataset. Mas então vamos dar uma analisada rápida aqui, olha, ele tem a idade, qual que é o emprego da pessoa, qual que é o estado civil, a educação dela, tem alguns outros parâmetros, tal. Então você perceba que ele está mesclando entre dados numéricos e dados categóricos. Igual eu tinha falado mais cedo no vídeo, pode ser que alguma das colunas aqui, olha, elas tenham apenas 2 valores, né? No caso, nessa daqui, parecendo que ela vai ter só valor sim e não. Então você pode vir e colocar aqui o não, ele vai ser igual ao 0, né? E o sim, o yes, igual a 1, e você pode fazer essa transformação. Essa transformação, gente, ela chama One Hot Encoding. E a ideia por trás da One Hot Encoding é criar uma variável binária para cada categoria única ali presente na variável categórica original. Então, cada uma dessas informações, pensando aqui, eu peguei a questão da educação. Então, eu tenho a educação primária, a educação secundária, a terciária e a desconhecida. Então, eu vou criar uma variável independente ali, né, uma categoria independente para cada uma das possíveis soluções, para cada uma das possíveis, dos possíveis resultados ali dessa variável original. Então, pensando, nessa coluna eu tenho 10 resultados diferentes. Então, na hora que eu passar para ela fazer essa One Hot Encoding, ela vai criar 10 colunas diferentes ali, cada uma, né, com o seu valor respectivo. Então, se ele é da educação secundária, ele não vai ser da primária. Então, ele vai ficar com 0 aqui. Quando ela for secundária, né, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, e ela vai ser secundária só nesse terceiro valor. E cada uma dessas variáveis aqui são chamadas de variáveis dummy. Você pode fazer essa transformação do seu conjunto de dados de maneira manual, mas o Pandas ele te traz esse get dummies aqui, olha, que você passa para ele quais são as colunas, no caso, que você quer fazer essa transformação. No caso aqui, se eu passar só o banco e tirar essa parte aqui, ele vai fazer a damificação de todo o meu conjunto de dados, tá? E quando eu coloco qual que é a coluna que eu quero que ele faça essa transformação para mim, ele vai fazer. Se eu quisesse passar aqui várias outras colunas, uma sequência, né, de colunas, poderia também que ele vai fazer essa transformação. Tá, então aqui eu pedi para ele carregar o meu conjunto, né, normalmente, igual eu expliquei no código anterior, e eu criei aqui, olha, uma variável One Hot Encoding da minha coluna ali de educação, e pedi para ele fazer essa damificação e ele retornou aqui embaixo. Como eu pedi para ele retornar só a cabeça também, a gente pode analisar, né, se ele realmente está certinho, olha, pensando aqui na educação. A primeira linha aqui, ela é a terciária, então ela vai ficar 0, 0, 1 na terciária e 0 na desconhecida, né? E assim por diante, igual eu comentei durante a explicação dessa parte de baixo aqui. Só conferindo essa última aqui, ó, ela é desconhecida, então nessa parte de baixo aqui, esse número 1, ele vai indicar que toda essa estrutura, ela é dessa última linha, né, da linha 5, ela tem a educação desconhecida e as outras ficam tudo com 0. Acho que deu para ficar bem claro, né? E aí, para me juntar essas variáveis dummies no meu conjunto de dados original, no meu dataset original, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para a biblioteca Pandas também fazer um concat, de concatenação, e eu vou passar para ela qual que é o meu dataset original, qual que é a minha variável que eu quero que ele faça essa concatenação, tá? Então aqui se eu tivesse várias outras variáveis, né, significando várias outras colunas do meu dataset, era só eu colocar aqui e coloco esse axis igual a 1. E o que esse axis igual a 1 significa? Significa que essa concatenação,
ela deve ser feita ali no eixo das colunas, logicamente, né? Porque é uma coluna que eu quero colocar ali como se fosse a mais no meu conjunto de dados, tá? Então tem aqui todo o meu conjunto de dados. Perceba que as minhas variáveis dummies, elas vão entrar aqui depois da minha variável alvo, né? No caso aqui, a variável y é a minha variável alvo, tá? Então elas vão entrar ali depois. Igual eu falei, se tivesse mais de uma variável para você fazer esse tratamento, elas vão aparecer todas aqui, tá? Só uma informação importante aqui, gente. Quando a gente faz essa concatenação, ele vai fazer essa junção das colunas apenas nesse código aqui que está rodando, tá? O seu conjunto de dados original, ele não vai ser alterado. Se você quiser salvar esse conjunto de dados, aí é um outro código que você vai ter que aplicar, que por sinal eu não coloquei aqui, mas tem como também, tá? Você salvar esse banco de dados, né? Esse conjunto de dados, resultante aqui, né? O que resultou aqui tem como você fazer esse salvamento dele, tá? Mas aí se você for o teu caso, você pesquisa aí que é bem simplesinho de fazer, tá? Esse daqui não vai alterar, é apenas o banco de dados que você tá trabalhando aqui agora, né? Então você pode fazer vários testes nele, tal, e depois na hora que você fechar tudo, o banco de dados original vai estar ali na forma original dele mesmo. Uma outra forma de você fazer essa transformação é através desse processo chamado aqui Dumbify. E qual que é a diferença dele para o One-Hot Encoding? Pensa assim comigo, gente, se uma educação ela não é primária, não é secundária e não é terciária, consequentemente ela só pode ser desconhecida. Então a gente elimina aqui desse conjunto de dados uma coluna. Então sempre que você tiver aí 4, você vai ficar com 3 apenas, 2 com apenas uma e assim por diante, certo? Então isso que é a Dumbify. Então eu criei aqui um exemplo bem simplesinho para mim te mostrar, mas você vai entender o conceito, vai entender a lógica aí. Então olha, eu criei aqui um data frame apenas com o meu atributo, né, com a minha coluna aqui de cor. Então eu tenho o vermelho e o verde. E aí a minha coluna aqui, ela entra com o vermelho e o verde normalzinho, um conjunto de dados normal. Quando eu faço essa getDummies aqui e excluo o primeiro, lembra que aqui em cima, olha, eu passo um getDummies no que eu quero. Então eu passei bank, né, que é o meu conjunto de dados, e a coluna que eu quero. Aqui embaixo, como eu só tenho o meu data frame, ele só tem uma coluna, então eu passo a minha coluna toda aqui, né, o meu data frame completo aqui, e peço para ele excluir essa primeira coluna. Esse drop first faz isso, eu seto ele aqui como true e ele vai excluir. Então eu tenho aqui só a minha coluna vermelho. Então quando o vermelho aqui, a coluna vermelho for igual a 1, é porque é o vermelho, e quando não for, é porque ela é o verde no caso. E quando for mais de 2 colunas, né, que não vai dar para ser só 1 e 0, é a mesma coisa. Você vai fazer do mesmo jeito, tá? Eu criei aqui o RGB, né, o vermelho, o verde e o azul, coloquei o meu data frame e o meu drop first aqui igualzinho lá de cima. E eu peço para ele imprimir, ele imprime aqui a cor verde e a cor vermelho. Quando for 0 e 0 no verde e no vermelho, é porque é o azul. Bom, gente, é esse o conteúdo que eu quis trazer com esse vídeo. Eu espero realmente que tenha ficado claro, porque é uma funcionalidade aqui que a gente utiliza bastante quando se trabalha com datasets. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só você colocar aqui embaixo nos comentários para mim e eu sempre respondo os comentários de vocês. Eu peço para você se inscrever no canal se esse conteúdo tem te ajudado a amadurecer nessa questão do aprendizado de máquina. Eu peço para você deixar o seu gostei para mim, porque isso me ajuda bastante a divulgar ainda mais o meu trabalho aqui dentro da plataforma e sempre acompanhar os conteúdos que eu trago aqui, certo? Bons estudos para você, muito obrigada e até a próxima! Porque pensa comigo, gente, se uma educação ela não é primária, não é secundária e não é terciária, ela consequentemente vai ser... Eu tô esquecendo.